Fala aí, meu povo, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bora lá para mais um vídeo que tem gente aí que, tá dizendo que deu uma entrevista e que foi sacaneada, que na edição tiraram o que ele falou completamente de contexto, e isso fez com que desse a entender que ele estava afirmando coisas que ele não poderia afirmar. Uma entrevista falando a respeito daquela tragédia que foi a queda do avião ATR na cidade de Vinhedo, em São Paulo. Então se liga aí que eu tenho algumas coisas para falar para vocês a respeito deste assunto, mas antes eu tenho que pagar aquele pedágio, porque eu sei que tem muita gente que está assistindo meus vídeos aqui e não está inscrito no canal, então dá essa força aí, vai, se inscreve no canal, deixa teu like, teu comentário para que esse canal cresça. Estou em busca dos 200 inscritos e eu preciso da ajuda de vocês para chegar nesse número. Vai lá, dá essa forcinha aí. O like e o comentário faz com que o YouTube entenda que o vídeo é bacana e indique esse vídeo a mais pessoas. Então, dá essa fortalecida aí, beleza? Bora lá então. O que tá acontecendo, Rodrigo Borba? Você conhece o Lito do canal Aviões e Música? O Lito Souza, ele é um cara especialista em aviação. O cara, ele trabalhou muitos anos na manutenção de aeronaves e estuda muito o assunto. Então ele é um cara que sempre que se quer falar de aviação, eles recorrem ao Lito para dar a sua opinião, saber o que está acontecendo, contar histórias da aviação, essa coisa toda. O cara já participou dos principais podcasts que você possa imaginar que existam no país, então muito possivelmente você conhece o Lito. Então o que aconteceu? O nosso querido Caco Barcelos da Rede Globo foi gravar uma entrevista com o Lito para falar a respeito dessa tragédia que aconteceu em Vinhedo. Afinal de contas, como eu disse, ele é um especialista, poderia ter alguma coisa a falar. E o Lito prontamente atendeu a Globo, né? Gravou uma entrevista que, segundo ele, durou mais de 3 horas. Eis que, quando o programa vai ao ar, na edição descontextualizaram muitas das coisas que ele falou, dando a entender que ele havia afirmado coisas que ele simplesmente não pode afirmar, ele não tem como afirmar, porque ele não tem acesso aos dados da investigação, nem mesmo a investigação tem como afirmar alguma coisa ainda, os dados da caixa preta ainda estão sendo analisados, as informações elas têm que ser cruzadas para que se monte o cenário do que estava acontecendo no momento da queda do avião. Então o Lito, ele foi até o Twitter e fez uma postagem falando: poxa, atendi prontamente o grande repórter Caco Barcelos e dei uma entrevista para o Profissão Repórter, né, que é aquele programa dele, dei uma longa entrevista para ele lá e tal, e quando o programa foi ao ar na edição, deu a entender um monte de coisa que eu não falei. Quem conhece e acompanha o Lito, quem já viu entrevistas do Lito, sabe que ele nunca afirma nada, a não ser que estejam tratando de um assunto que já houve investigação e que já chegaram à conclusão dos motivos do acidente. Então ele nunca afirma nada, ele sempre coloca hipóteses, mas sempre frisa que é necessário aguardar, que é necessário esperar até que se tenha certeza das coisas. E é exatamente isso que ele vem falando desde que houve a tragédia. Então, você sabe, se você pega um vídeo, você dá uns cortezinhos, faz uma ediçãozinha aqui, junta uma coisinha aqui com uma coisinha dali, tal. Muitas das vezes você faz com que a pessoa praticamente afirme algo que ela não falou. Isso acontece muito na política, isso acontece muito em todos os lugares. Agora, a Globo, ela tem que ter muita responsabilidade. Por isso que ela é tão odiada no país. Porque ela sempre dá mancadas como essa. Agora você imagina o cara dar uma entrevista, né, falar de possibilidades e na edição os caras conseguirem deixar entender que ele está dando certezas dos motivos da queda do avião, coisa que ele não tem como falar, ele simplesmente não tem. Então ele ficou muito chateado, foi lá, postou nas suas redes sociais de que não afirmou absolutamente nada sobre a queda do avião. Ficou muito chato para a Globo.
Muitas pessoas já acusaram a Globo da mesma coisa em outras ocasiões, mas agora mas normalmente são assuntos mais corriqueiros e não uma tragédia que vitimou 61 pessoas, né? Então o Lito ficou bastante chateado, repercutiu muito na internet essa história aí, galera saiu em defesa do Lito, pois, como eu disse, quem acompanha o trabalho do Lito sabe que ele não faria esse tipo de acusação. E a Globo foi lá, acusação não, afirmação. E a Globo foi lá, editou o videozinho e deixou a entender isso. Ele estava afirmando os motivos da queda do avião. Galera, não é nada fácil, né? O Lito colocou ainda no seu desabafo que da próxima vez que alguém quiser gravar uma entrevista com ele, ele vai levar a sua equipe para gravar exatamente a mesma coisa e que, em havendo qualquer tipo de edição que distorça o que ele falou, ele vai ter o material cru, né? A gravação inteira para provar que não foi aquilo que ele disse. Ele disse no seu post que ele pediu a gravação para a Globo e que ele sabe que dificilmente ele será atendido. Então agora a gente tem que aguardar e ver se a Globo vai ter a humildade de pedir desculpas ao Lito. Coisa que a gente sabe que não vai acontecer. Porque eles precisam gerar a polêmica para a polêmica gerar o burburinho. Então ficou muito chata essa história aí. Como eu disse, não é a primeira vez que a Globo é acusada de fazer isso, e isso acontece muito em cenário político, então todos os cenários possíveis da nossa sociedade. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nem sempre quando a pessoa vai e diz, não, tiraram de contexto a minha fala, ela está se desculpando, ela está com desculpinha furada. Às vezes é exatamente isso que aconteceu. A gente sempre julga, tá dizendo que saiu de contexto, mas foi exatamente isso que ele falou. Calma, vamos ter calma, vamos aguardar, não vamos se precipitar. E é muito importante que o Lito tenha tido a iniciativa e a coragem de ir a público dizer que não foi nada daquilo que ele falou. Tá ok? O que você acha disso tudo? Você gosta da Globo? Você acredita na Globo? Acredita em tudo que ela faz? Se você acredita em tudo que ela faz, em tudo que ela noticia, eu tenho umas notícias para você. Na verdade, não é só a Globo, né? A gente sabe que todas as empresas de comunicação, elas atendem aos seus interesses. E quem conta um conto, aumenta um ponto. É assim que a coisa funciona. Beleza? Deixa aí teu like, teu comentário, eu quero saber a sua opinião. Você é da galera do hashtag Globolixo? Coloca aí no comentário, eu quero saber. Fico por aqui, volto a qualquer momento com mais um vídeo. Um forte abraço e fui!